Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos. Estamos aqui, para mais uma semana abençoada, mais uma semana com a nossa aula e trago-lhes novidade, né, galera? Bom, estamos vendo aí que é bem capaz, de voltar em breve às nossas aulas, mas a nossa novidade, minha novidade de hoje vai ser outra. A novidade que eu vou trazer aqui para vocês é que semana que vem nossa aula vai ser ao vivo. É isso aí, galerinha. Então, ó, turma 901 e turma 902, tá? Segunda-feira eu vou dar um tempo de aula para a turma 902, né? Dia de segunda-feira eu dou 2 tempos de aula, né? Então, um tempo de aula da 902, né, vai ser, a aula gravada normalmente, com algumas explicações, e o outro tempo, né, vai ser a gente conversar um pouco, bater um papo, né, botar um pouco, atualizar um pouco as nossas revisões que nós estamos vendo já de alguns capítulos do livro, tá? E para 901, que eu tenho aula segunda e tenho aula na quinta, tá? A aula de vocês ao vivo vai ser na quinta, tá? Na segunda-feira vai ser uma aula gravada, um tempo, e o segundo tempo é aquele bate-papo legal para a gente poder nos rever, né? Nem que seja assim através, né, da câmera, mas enfim, né? Então, galera, já estão avisados, eu vou deixar anotado lá no portal e vou deixar também no Google Classroom o link, né, da sala onde nós vamos ter a nossa aula super legal, tá bom? Tentem entrar com o nome de vocês, galera, porque senão fica difícil a gente poder identificar, tá? Câmera aberta, ajeita o cabelo, bota o batom e vamos lá, tá bom? Isso é para as meninas, claro. E os rapazes, né, cabelo nem precisa ajeitar, né? Enfim. Então, semana que vem nós temos um encontro marcado, tá? Com a nossa sala de bate-papo bem legal, para a gente botar um pouco, né, o assunto da nossa disciplina em dia, ver quem está com dúvida, enfim. Falar um pouquinho também, né, dessa nossa situação, né, como que vocês estão passando essa quarentena, enfim. Vai ser um papo bem legal, bem descontraído, para a gente poder matar um pouco dessa saudade, tá bom? Bom, galera, vamos iniciar hoje o nosso módulo 13. Semana passada eu dei uma big de uma revisão para vocês, né? Espero que vocês tenham assimilado bastante esse assunto. Espero que vocês tenham compreendido nessa questão dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, né? A questão da Segunda Guerra, o estupim da Segunda Guerra Mundial, né? E as consequências pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria, né? Então, a aula de hoje, ela vai ser um complemento dessa questão da Guerra Fria, né? O módulo 13, ele tem esse seguinte título, né? Ditaduras militares na América Latina no contexto da Guerra Fria. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver, né, que nós vimos, né, numa das últimas aulas a questão daquela tensão que houve, né, a questão de Cuba, né, que foi a tal Revolução de Cuba, cubana, né, aquela tensão dos mísseis, né, aonde a princípio Cuba era um país, né, que teve a sua independência graças à ajuda dos Estados Unidos. Nós vamos ter uma emenda em Cuba, a emenda Platt, onde Estados Unidos ele podia intervir, né, economicamente em Cuba. E de repente vem aí o Fidel Castro, né, dá um golpe, né, toma o poder, tira Fulgêncio Batista, né, da presidência, né, toma o poder e instaura um socialismo, onde ele se alia, né, à então, né, União Soviética, gente. Então isso para os Estados Unidos acaba sendo um baque, né, onde ele tinha, né, uma extensão do seu quintal, um vizinho bem próximo, que agora é hiper, super inimigo, tá? Então, nós vamos ver, né, nesse período da Guerra Fria, essa tensão, né, mas enfim, nunca chegaram a se confrontar diretamente, como nós vimos essa questão da Guerra Fria, né, e essa crise dos mísseis foi uma que deixou bem o mundo bem abalado, né, mas também não chegou a ser concreto, né, não chegou a se concretizar, onde a União Soviética acabou tirando os seus mísseis de Cuba e os Estados Unidos tirou seus mísseis lá da Turquia. Okay? Então, nós vamos ver esse reflexo, né, dessa Guerra Fria, dessa tensão entre Estados Unidos e entre a União Soviética, ou podemos dizer, né, essa tensão que nós vamos ver, né, um embate entre dois blocos socioeconômicos, um embate entre capitalismo e entre o socialismo, né, a instalação comunista, né, onde o capitalismo ele vai começar a
pregar, né, na sociedade um medo, né, colocando a questão dos comunistas estarem querendo tomar o mundo, né, e eles vão se aproveitar dessa tensão para poder, né, instaurar, né, um governo mais centralizado, mais forte, mais autoritário, para evitar mesmo que as pessoas, né, comecem a aderir, né, ao socialismo e o comunismo. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso módulo 13. Então corre lá, pega seu livro e acompanha aqui comigo, tá? Vamos falar necessariamente de algumas ditaduras militares, que vai ser esse governo, né, totalmente autoritário, controlador, né, onde ele vai mexer, né, vai controlar, né, todos os aspectos da sociedade, enfim, a censura. E vão ser apoiados nada mais, nada menos que pelos Estados Unidos, né? Como eu disse agora há pouco aqui para vocês, né? Onde ele vai instaurar essa tensão, vai instaurar esse medo numa sociedade, né? Em aspectos, né, do comunismo. Bom, então nós vamos ver hoje, né, especificamente no módulo 13, vamos falar um pouquinho da ditadura no Chile, né, e na Argentina, né? Em algumas aulas passadas falamos um pouquinho da ditadura de Getúlio Vargas, tá, galera? Mas mais para frente nós vamos ver a ditadura militar realmente do golpe de 64 que houve também aqui no Brasil, foi dentro desse período, dentro desse contexto também, né, da Guerra Fria, ok? Então vamos lá, né, falando um pouquinho dessas experiências ditatoriais que houve aqui na América Latina, né, como nós estamos vendo aqui no nosso livro aí, né, onde vem dizendo algumas habilidades, né, o que a gente vai ver que nesse período também vai haver um grande crescimento do comunismo na América Latina, né, nós vamos ver, né, o contexto político que vai levar ao golpe, né, do Estado lá no Chile, né, e também as consequências, né, políticas, econômicas e sociais também na ditadura militar da Argentina. Então vamos lá, vamos subir aqui. Bom, logo para começar a gente vê duas imagens aí, né, que de um lado a gente vê Augusto Pinochet, né, à esquerda, e juntamente com ele uma junta militar formada no Chile em 1973. E a figura ao lado, nós vemos, né, chefes da junta militar da Argentina, onde está formado por Emílio Massera, né, Jorge Videla e Orlando Agustini, né, em 1976. Então a gente vai observar que essas imagens, né, que mostram militares dessa junta de um governo, né, estabelecida no Chile em 73 e também na Argentina em 76, né, eles vão estar ligados diretamente dentro desse contexto da Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria vai de 47 até 91, tá? Isso aí a gente vê que marcam uma intensa rivalidade, né? Tanto entre os dois blocos, como eu já falei aqui para você, o bloco capitalista e o bloco, né, socialista, onde eles vão começar a disputar o quê? Zonas de influência, áreas de influência, influência política, influência econômica, influência militar, influência social, né? E vai ser a partir, né, da segunda metade do século XX, aonde vão começar a ocorrer sucessivamente esses golpes de Estado em vários países da América Latina, né? E aí vão se instaurar algumas ditaduras militares, né? Sublinhando aí o que eu acabei de sublinhar também, né? Qual o objetivo da instauração desses regimes ditatoriais, né? Era conter o avanço dos ideais comunistas, né? A exemplo do Paraguai, né? Aí vamos ver, né, quais os países que tiveram ditadura militar. Então a gente vai ver a ditadura em 54 do Paraguai, nós vamos ver a ditadura de 64 no Brasil, a ditadura da Bolívia em 64 também, a ditadura do Peru em 68, do Chile em 73, do Uruguai em 73 e por fim na Argentina em 76. Então você vai ver que praticamente, né, uma grande quantidade de países da América do Sul vão aderir a esse regime ditatorial, né, influenciado pelo bloco capitalista. E como ele diz, né, que nesse módulo 13 nós vamos falar um pouquinho, né, do caso do Chile e da Argentina dentro desse contexto político e econômico que vai acabar contribuindo, né, para a instauração, né, dessa ditadura militar na América do Sul e os impactos, né, o reflexo que ela vai ter, né, que vão causar na sociedade. Então, subindo aqui, né, começa aqui o Para Aprender, onde ele fala, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento do anticomunismo na América, né, como eu disse para vocês, a todo momento, né, eles vão ser influenciados, nós vamos ver aí uma influência muito grande, né, de propagandas maçantes dos Estados Unidos,
querendo colocar um medo na população, um medo da instalação do comunismo. Então, de acordo com o nosso livro aí, como vem dizendo, né, com o surgimento, né, dessa rivalidade entre esses blocos econômicos, o surgimento da Guerra Fria, né, logo após a Segunda Guerra, né, vão surgir aqueles sentimentos contra, né, aqueles anseios contra, né, o comunismo, que vai acabar aumentando em vários países da América Latina, né? E de acordo com essa conjuntura, né, essa questão, né, essa rivalidade desses blocos, né, nesse anseio, né, nessa sociedade, isso vai acabar, né, inspirando, né, a Revolução Cubana e também vai inspirar muitos comunistas de outros países, né? E vai ser encarada pelos opositores, no caso, pelos, né, capitalistas, pelos estadunidenses, enfim, como uma ameaça, perdão, na América, uma ameaça real na América Latina, né? Então, nós vamos ver, né, diante disso, né, muitos grupos contrários ao comunismo, né, que vão surgir, né, na América Latina, onde vão ser auxiliados nada mais que nada menos pelos Estados Unidos, né, que vão acabar adotando estratégias, né, planos para realizar, né, grandes campanhas nacionais, né, uma forma de tentar enfraquecer a expansão da ameaça vermelha. Eu vou sublinhar isso daí, que isso aí é muito bacana a gente falar sobre a ameaça vermelha, né? Que vem falando do comunismo, né? E aí, essa conjuntura, eles vão acabar provocando medo, né, entre a população, né? E aí vão produzir livros, vão produzir filmes, documentários, revistas, onde vão conter mensagens, né, de possíveis consequências que o mundo teria caso fosse adotado um regime socialista, um regime comunista, né? E além disso, né, como nós estamos vendo aí no livro, né, implantação também e realização de cursos, né, seminários, passeatas, né, e vários tipos de métodos, né, em prol de mobilizar, né, diferentes segmentos da sociedade contra essa ideologia comunista, tá? Então aqui do lado mesmo, né, nós vimos aqui uma revista, né, uma revista mensal, o nome dessa revista é Clarinada, né, uma revista mensal, onde ela acabava difundindo, né, ideias, né, contra a propaganda, né, do Partido Comunista, enfim, né, onde ele fala assim, uma sombra sobre a pátria, né, essa sombra, ele está querendo dizer que é o comunismo que está vindo querer pegar, né, como você pode ver, a foice e o martelo, né, que eram símbolos do comunismo, que se iniciou lá na União Soviética, né, onde eram trabalhadores e agricultores juntos em prol, né, da tomada do governo. Enfim, então, a gente vê aí capas de uma revista, né, da Argentina, revista de 1939, de janeiro de 1939, onde ele coloca implantar esse medo, né? Repare que o aspecto, né, da pessoa parece até um bruxo, né? Cara com o nariz envergado, com umas unhas meias de bruxo, enfim, era um modo, uma sombra, né? Sabe-se que a sombra é associada a coisa demoníaca, enfim. Então, era um modo de uma propaganda de promover, né, o medo da ameaça vermelha, né, na sociedade, ok? Então vamos lá. Gente, eu não vejo a hora de a gente chegar semana que vem, que eu acho que a nossa aula vai ser muito mais produtiva. Não eu só falando aqui, né? Eu acho que com vocês aqui na tela comigo, eu posso ir falando e vocês irem debatendo junto comigo, né? Da gente trazer exemplos também. Acho que vai ser bem legal. Então, pessoal, só para lembrar que essas aulas são no nosso horário, tá? Então, eu tô sem o horário aqui da 902, dia de segunda-feira. Eu tô sem o horário aqui. Se eu não me engano, a 902 é o terceiro e o quarto tempo, eu não sei, tá? Então, a aula vai ser no quarto tempo, se o nosso último tempo com a 902 for o quarto, entendeu? Então, eu vou marcar direitinho o horário certinho para vocês estarem lá, tá bom? Vou aguardar 20 minutos e vai ser feito chamada, hein, galera? Vai ser feito chamada. Não adianta chegar no final da aula, não, que não vai ganhar presença, não. Chegar na hora do amém, também não vai valer, não, tá? Para chegar dentro do horário de aula, eu vou estar aguardando, vou fazer chamada, como se fosse uma sala de aula mesmo normal, tá bom? Bom, então, prosseguindo aqui o nosso assunto que nós estamos falando, né? Vamos subir aqui, página do nosso livro, né?
Bom, e a gente vê também, né, fotos aqui, né, o Brasil não será uma nova Cuba. A gente vê manifestos de pessoas indo à rua, né, com medo dessa ameaça vermelha, né. Então, acompanhando a leitura aí do livro, onde ele fala, né, que nesse sentido, né, nessas grandes propagandas, nessas grandes capas de revistas, nessa divulgação desse medo contra o comunismo, né, a gente vai ver os Estados Unidos, né, durante o governo de John Kennedy, que foi um presidente, né, estadunidense entre 61 e 63, ele vai lançar a propaganda Aliança para o Progresso, era um projeto, né? Um projeto onde ele investia financeiramente, né, na América, em ajuda aos países da América Latina, né? Essa ajuda era uma forma de se aproximar desses países, né, e impedir que essas influências, principalmente cubana, né, e soviética, viessem, né, a atracar nesses países, tá? Então, John Kennedy vai lançar esse programa onde ele vai estar ali financeiramente ajudando esses países, tá? E vai ajudar na questão dessa ditadura militar que vai ser implantada nesses países, a fim de conter, né, que eles não tenham apoio da União Soviética, enfim, e que não implementem, né, esse socialismo, esse comunismo, assim como Cuba fez, né? Bom, então também isso aqui é válido a gente poder estar sublinhando, tá? Ó, Aliança para o Progresso. Então, aliança já diz. Aliança é o quê? É um acordo que você faz para o progresso. Você vai progredir no capitalismo, tá? Então, vamos sublinhar o que foi isso aí. Tá? Ó, sublinhei tudo isso aí. Ok? Bom, conforme a gente vê na leitura aí do nosso livro, onde ele fala, né, que para isso, né, era preciso você focar, né, enfatizar que mesmo os Estados Unidos, né, tendo esse papel de destaque nessa luta contra o comunismo na América, né, até mesmo apoiando esses golpes, nessas ditaduras nesses países da América Latina, tá? Não é possível compreender o estabelecimento de ditaduras militares apenas pela influência estadunidense. Ele vem dizendo, né, que esses regimes ditatoriais, eles também vão ter, né, influências de fora, né? Esses regimes, eles vão ser resultado também de disputas políticas e ideologias específicas de cada país, tá? Então, o que a gente pode analisar? Que essas ditaduras não foram 100% uma ideologia estadunidense, tá? Isso também foram ideologias de dentro de cada país, de dentro da necessidade de cada país, onde cada governante, né, vai acabar implementando, né, dando esse golpe, implementando essa ditadura em prol também, né, a seu favor, tá? Então, e os Estados Unidos acabou apoiando, tá? Então, nós vamos ver esse anticomunismo, né? Na verdade, então ele já existia antes da Guerra Fria, né? Desde a vitória, né, do socialismo lá na Revolução Russa e também da disseminação dos ideais pelo mundo, né? Nós vamos ver grupos contrários a esses princípios comunistas já estavam atuando em diversos países, né? E assim, dessa forma, nesse período da Guerra Fria, né, apenas ele vai fazer o quê? Potencializar cada vez mais essa questão, né, onde ele vai instigar, né, a radicalização política de esquerdas e direitas da América Latina, ok? Galera, depois eu vou dar uma aulinha para vocês sobre isso, esquerda e direita, tá? Bom, só para eu recapitular um pouquinho isso que eu falei até agora, tá, galera? Bom, essas ditaduras da América Latina, elas vão se estabelecer no período em que a ordem, né, podemos dizer assim, a ordem internacional, ela estava sofrendo enfrentamentos ainda da Guerra Fria, tá? Nós vamos ver que nessa época, os Estados Unidos vão acabar desenvolvendo uma série de mecanismos para combater, né, o expansionismo comunista que já estava, né, provindo desde a Revolução Russa, né? E nós vamos ver, né, que nos anos 1950, mais ou menos nessa década, né, vão ser estabelecidas, né, pelas autoridades, né, do país uma doutrina de segurança nacional, né, onde ele vai ter diretrizes que vão procurar combater, né, o perigo vermelho, comunista, né, dentro e fora do território estadunidense, né, do território norte-americano, né. E nós vamos ver nesse contexto, tá, claramente a partir da Revolução Cubana, né, e da ascensão desse governo comunista de Fidel Castro, nós vamos ver os Estados Unidos intensificando cada vez mais a vigilância, né, sobre os países da América Latina. E essa preocupação, ela vai se originar, por exemplo, né, com esse aí que eu acabei de falar com vocês, através dessa Aliança para o Progresso, né, onde vai ser esse programa que vai ser instituído, né, pelo Kennedy, e
juntamente, né, com diversas outras alianças, né, lideranças latino-americanas, na qual ela vai buscar, né, melhorar esses índices econômicos dessa região e frear, né, com isso o crescimento dessas alternativas socialistas, do avanço, né, desse perigo vermelho, tá? Então, nós estamos vendo aqui, né, que a respeito desses esforços, né, muitos grupos de esquerda e muitos grupos simpatizantes, né, da causa comunista vão acabar florescendo em diversas nações do continente, né, no caso a gente está falando, tá, da América Latina, né, e frente a isso, né, e não raramente, podemos dizer assim, com auxílio estadunidense, né, muitas forças conservadoras, né, vão acabar se mobilizando nessa região, né, aonde eles vão atender a grande demanda, né, de diversos setores dessa sociedade civil, né, eles vão acabar apoiando instituições de governos militares, né, como nós vamos ver, aí ainda estamos estudando isso, vamos ver isso através dos golpes de Estado, que nós vamos ver muitos golpes de Estado acontecendo na América Latina, né, como nós vamos ver hoje na questão do Chile e da Argentina. Ok, galera? Então, é isso que nós estamos vendo aqui agora, tá? No nosso módulo 13, ok? Todo mundo está compreendendo até agora? Né? Essa questão dos Estados Unidos está apoiando, né? O medo, enfim. Bom, prosseguindo aí no nosso livro, tá? Onde ele veio falando aqui, ó. Nós vamos sublinhar também, tá? Ó, ele vem dizendo que o anticomunismo, né, já existia. Vamos sublinhar essa parte aqui, que ele já existia devido à Revolução Russa, que já existia aí, ok? E vai fazer, né, com que a Guerra Fria vai potencializar as questões que vai instigar a radicalização política entre esquerdas e direitas da América, ok? Então, nós temos aí mulheres, né, carregando faixas durante a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 64, ok? Bom, esse pequeno texto aqui do Gotas de Saber, né, ele analisa, né, a atuação dos Estados Unidos na Guerra Fria, aonde ele tem como objetivo conter esse crescimento do comunismo e fortalecer, né, e o fortalecimento da União Soviética pelo mundo, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Como resposta ao crescimento da área sob influência soviética, os Estados Unidos se propuseram a desempenhar o papel de principal fortaleza anticomunista, ocupando posição de coordenação na guerra contra o perigo vermelho, postura que derivava tanto de compromissos ideológicos quanto de interesses geoestratégicos e econômicos. Para cumprir o conteúdo, né, contendo o objetivo de defender o planeta da ameaça revolucionária, passou a ser imperativo para os Estados Unidos reunir em torno de si os países do mundo livre, mesmo a contragosto de alguns deles. A Guerra Fria, né, produziu uma intensificação do anticomunismo, pois o Estado norte-americano empenhou peso no seu poder e riqueza na sustentação aos grupos dispostos a enfrentar o inimigo comunista, oferecendo-lhes suporte ideológico, político e material, onde nós vamos ver aqui nesse projeto que nós vimos, a Aliança para o Progresso, ok? Então, nós vamos agora começar falando um pouquinho, né, da ditadura militar do Chile, tá? Antes de falar um pouquinho da ditadura militar do Chile, galera, eu vou falar para vocês um pouquinho de uma operação chamada Operação Condor, tá? Gente, ó, se por um lado, né, a gente vê uma evidência dessas relações entre os golpes militares, né, e o interesse dos Estados Unidos, né, em instauração do capitalismo, né, por outro, né, igualmente, né, a gente não pode negar o apoio que foi despejado por boa parte da população latino-americana à chegada do poder desses governantes, tá? Então, acredita-se, galera, que somente através, né, na sociedade vai ser instaurado um pensamento onde eles vão acreditar que somente através de uma administração forte, comandada, né, por ímpetos militares, né, somente dessa forma estaria garantida, né, a urgente defesa contra o comunismo. Então, isso é uma ideologia que vai acabar sendo implantado nesses países da América Latina. E aí, nesse sentido, a gente vai verificar, né, nós vamos ver um acontecimento, um espantoso número de movimentos civis, né, que vão acabar se proliferando, né, em favor dessas intervenções militares, né, em boa parte do continente, né. E muitos deles, né,
eles foram arquitetados por setores de classe média, né? Por setores do empresariado nacional, de algumas oligarquias locais e até mesmo pela Igreja Católica, onde ela tinha medo, né, de que Cuba viesse a se espalhar pelas nações vizinhas, né? Que no caso, né, Cuba se tornou, né, comunista, né, e tirou a Igreja também, né, de fazendo parte, né, do comando do Estado. Enfim, tá? E aí nós vamos ver a Operação Condor. O que vai ser isso, galera? Esses governos militares, né, de alguns países latino-americanos, né, eles vão manter entre si uma poderosa rede de comunicação, né, onde os contatos vão ser trinchados, né, com o objetivo de expurgar, né, vamos botar assim, né, todo tipo de oposição, né, eliminar todo tipo de oposição, né, e vai ser justamente, né, nesses termos que nós podemos localizar nessa criação da Operação Condor, né, que vai ser uma aliança que vai ser instituída por esses, né, esses grupos, né, de administrações locais, né, desses países, né, de esquerda, né, perdão, a fim de perseguir, né, os esquerdistas, né, e aqueles antipatriotas do Sul, né, e vão tê-los como criminosos, tá, gente? E vão chamá-los, né, de inimigos da ordem, tá? Então essas ditaduras, elas vão acabar se utilizando, né, de tantos outros, né, nomes, né, para poder eliminar, né, esse perigo, né? Enfim, então essa vai ser a Operação Condor, né, que vai ser um acordo entre esses vários líderes, né, desses países da América Latina, ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui, falando um pouquinho da ditadura do Chile. Vamos lá comigo, galera, tá bom? O que eu falo, né? Se vocês estivessem aqui, vocês já estariam tirando dúvida aqui comigo, né? Professora, eu não entendi, volta de novo, enfim, tá? Então nós estamos aqui falando, né, do domínio estadunidense sobre, né, esses países da América Latina, né? Porque os Estados Unidos, né, já tinha ali o seu vizinho, seu ladinho, né, Cuba, né, que acabou adotando o sistema socialista, né, o Fidel Castro, né, com a sua ditadura comunista. E aí os Estados Unidos vai providenciar meios, né, alianças para que outros países da América não tornem, né, não deixem essa ameaça, né, comunista chegar ao seu país. Então ele vai fazer alianças, né? Uma dessas alianças nós vimos ali, né? É a Aliança para o Progresso, onde ele vai dar ajuda econômica, ajuda financeira, ajuda moral, ajuda política, ajuda de todas as formas para evitar, né, que esses governantes instaurem, né, aderissem, para evitar que esses governantes aderissem, né, esse regime político dentro do seu país, ok? Então vamos lá agora para Cuba. Cuba não, para o Chile. Fui muito longe, aqui pertinho. Então vamos para o Chile, galera. Bom, vamos lá. Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui. Pronto. Bom, como nós estamos vendo aí, a ditadura do Chile vai de 73 a 1990. Galera, ó. 1990 foi ontem. Aqui para a história, esses acontecimentos que nós estamos relatando aqui, essa Guerra Fria, foi ontem. Para a historiografia, né? Isso não é muito tempo, isso é ontem, né? Para quem estuda antiguidade, Egito Antigo, Grécia Antiga, né? Que são períodos antes de Cristo. Então, esses períodos aqui, século XX, foi ontem, né? Enfim, século XIX, século XX, século XXI, isso pra gente é ontem, foi bem pertinho, ok? Então vamos lá, né? Vamos lá fazer a leitura do nosso livro e ver o que é mais importante para a gente poder estar sublinhando e compreendendo um pouquinho mais, tá? Ele começa assim, ó. Em comparação à história... Gente, olha só, eu vou ler, né? Eu leio um trecho e faço a explicação, tá bom? Como a gente faz em sala de aula. Só que em sala de aula é o aluno que acaba lendo para mim, que eu sempre solicito alguém para ler, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, faço uma explicação, volto aqui de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Em comparação à história, né, a histórica instabilidade política dos países da América Latina, que foram marcados por sucessivos golpes de Estado, o Chile era reconhecido pela sua estabilidade, em consequência da participação democrática da sociedade. Foi resultado de um sistema partidário estruturado e de fortes raízes históricas. Bom, só para quem não lembra, né, vocês não lembram da história do Chile, gente, o Chile, né,
ele sempre foi um país com muita participação ativa da população, né? A população, né, que acabou livrando dos espanhóis, os espanhóis que foram seus colonizadores, enfim, tá? Então o Chile, né, ele teve a sua liberdade, né, contando 100% com a sua população, tá? Ele não teve, basicamente, muita ajuda de fora, né? Claro, Estados Unidos, como sempre, estava ali se fazendo de bonzinho e tal, mas, na verdade, o Chile vai contar 100% com a população, tá? Então, como nós estamos vendo aqui, acho que eu já estou precisando de uma água. O Chile, né, ele vai ter essa sua participação, né, democrática da sociedade, que já era coisa remota, né, do próprio Chile, enfim. Então nós vamos ver as eleições de 70, tá? Quem vai vencer as eleições de 70? Nós vamos ver Salvador Allende, tá? Com o partido Unidade Popular, que era uma frente, né, composta, era um partido, tá, gente? Chamava de frente, né? Era um partido que era composto por diversos partidos de esquerda, né? Olha aí, ó, o medo comunista aí, ó, partido de esquerda aí, ok? Deixa eu abrir aqui para mim melhor, fica melhor, ok? Durante esse governo, ele vai defender, gente, a via chilena ao socialismo, tá? Então, Salvador Allende, ele vai ser um cara que defendia a esquerda, a implementação do comunismo, tá? E aí ele falava que ele era a favor dessa via chilena ao socialismo, né? Que era uma forma, era um projeto onde ele queria implementar o socialismo por meio de profundas mudanças nas estruturas do Chile, estruturas políticas, estruturas, né, sociais, estruturas econômicas, né? Sem realizar luta armada, tá? Ele queria fazer, né, instaurar o socialismo no Chile, mas sem fazer uma luta armada, né? As bases, né, do seu projeto, né, eram, vou sublinhar aqui, ó, nacionalização das riquezas do país, que isso é bem típico, né? A estatização, né, dessas riquezas, né? Como a extração do cobre, né? Temos a reforma agrária, que também é uma característica bem típica do socialismo, né? Incentiva a participação dos trabalhadores nas decisões políticas, que, como eu disse, isso já estava nas raízes, né, chilena, essa participação, né, da população, né, dentro do seu país, ok? Bom, logo de início, o seu governo, né, Salvador Allende, ele vai enfrentar uma grande oposição dos grupos sociais e políticos, né? Por quê? Ainda em 70, foi criado no Chile o chamado Pátria e Liberdade, que era um movimento paramilitar, né, que era uma organização armada, né, de grupos que pertenciam, né, às Forças Armadas do Estado, né? E eles praticavam ações violentas, né, para tentar desestabilizar de qualquer jeito o governo, tá? E além, né, da violência, esses grupos, né, que eram da oposição acabavam utilizando várias táticas, né, como eles faziam gerar crises de abastecimento, né? Eles retiravam produtos do mercado para intensificar o descontentamento da sociedade em relação ao seu governo, né? Eles promoviam greves, né? Eles faziam tudo com o intuito, né, de paralisar a produção nas fábricas. Então, eles eram contra o governo de Salvador Allende, contra nessas vias chilenas ao socialismo, né? E aí nós vamos ver, né, que desde, né, diante desse cenário, né, essa polarização política, né, entre os grupos de esquerda e de direita lá no Chile vai acabar se intensificando, né? De um lado, a gente vê, né, a oposição que vai se articular, né, para desestabilizar o governo de Salvador Allende, e por outro lado, nós vamos ver grupos, né, compostos por políticos, estudantes, trabalhadores que defendiam o governo, né, de Allende, né, essa tal de via, né, chilena ao socialismo. Então nós vimos aí, a priori, né, a princípio, logo de primeira, nós vimos dois grupos rivais, né, os opositores, no caso, esses eram, né, a favor, né, do capitalismo, e nós vimos aqueles, né, que eram a favores, né, das chamadas, né, via, né, chilena chegar ao socialismo, que eram a favor de Salvador Allende, ok? Bom, a partir de 72, né, a crise política vai aumentar. E para garantir, né, essa legalidade, o governo ele vai buscar se aproximar das Forças Armadas, né, para manter uma ordem política e social. Só que em agosto de 73, né, ele vai escolher um comandante-chefe do Exército, que vai ser o general Augusto Pinochet. Acho que vocês já ouviram falar de Augusto Pinochet, né? Ó, que bem próximo da gente, né?
ele vai escolher Augusto Pinochet, que vai afirmar, né, sua lealdade ao Allende, Salvador Allende, ok? Só que no dia 11 de setembro do mesmo ano, Pinochet, né, junto ao alto comando dessas forças armadas, ele vai coordenar um ataque ao Palácio de La Moneda, que era a sede do governo, tá? E após fortes bombardeios, né, enfim, né, sabendo dos rumos que o ataque levaria, além de ele vai acabar se suicidando, né? E com a derrubada desse governo democraticamente eleito, vai se iniciar uma ditadura militar no país. Vai ser um golpe, né? Na verdade, que o Pinochet vai instaurar, né? E aí, né? A gente vê o resultado com um golpe civil-militar que, embora tenha sido liderado por militares, contou muito com o apoio da parcela da população chilena, né? Como a classe média e o empresariado, tá? Então, nós vamos ver, após esse golpe, né, foi instituída uma junta, né, uma junta de governo, que vai ser liderada nada mais nada menos que esse general, né, que é o Pinochet, Augusto Pinochet, tá? E ele vai colocar em recesso o Congresso Nacional e vai acabar censurando, né, gente? Isso é bem típico de ditadura. Ele vai acabar censurando os meios de comunicação, tá? Também vai ser responsável por dissolver os partidos políticos e vai estabelecer uma política de perseguição e de repressão, tá, extrema aos grupos que eram considerados subversivos, né, aqueles que defendiam e apoiavam, né, o socialismo e o comunismo. E aí, nesse contexto, né, milhares de pessoas acabaram sendo presas, sendo torturadas, sendo mortas até mesmo por forças militares, forças policiais, né, grupos paramilitares, né. E essas forças armadas, né, por sua vez, vão alegar, né, estar agindo em prol da defesa da democracia, né, contra a ameaça comunista no Chile. Bom, e aí a gente vê, né, imagens de bombardeios chilenos, né, enfim, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Falando um pouquinho do golpe. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na tela para vocês. Show. Então, aqui, ó. Peguei aqui da internet para a gente ver, ó. Golpe militar no Chile. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Deixa eu me diminuir aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Golpe militar no Chile, né? No dia 11 de setembro de 73, sobre ordens de Augusto Pinochet, os militares chilenos vão derrubar o governo de Salvador Allende, aonde o presidente vai ser morto em circunstâncias não esclarecidas, né? No caso do nosso livro, né? Contou que ele foi, né? Que ele se suicidou, mas aqui, né, já está dizendo que foi em ordens, né? Em circunstâncias não esclarecidas, né? E Pinochet vai instaurar uma ditadura militar, né? Subindo aqui, nós vemos uma imagem, né, do Palácio La Moneda, né, onde ele foi cercado, né? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, vem dizendo aí também, né? Aqui, ó. Final da manhã de 11 de setembro de 73, né, o locutor da emissora sindical Radio Corporation anunciou com voz trêmula, né, aviões da Força Aérea Chilena atacaram o prédio da Radio Corporation. Isso significa que é preciso contar com lutas em todas as fábricas. Isso significa que todos os sindicatos devem entrar em contato com os cinturões industriais e esses, por sua vez, com a central sindical única, a fim de preparar-se para o que necessariamente virá. O importante nesse momento, camaradas, é que o povo seja unido, venha o que vier. Cada fábrica, cada latifúndio, cada bairro pobre deve transformar-se numa fortaleza popular. Mas temos de manter a tranquilidade, pois somente assim poderemos estar preparados para o que vier. Apesar de tudo isso, temos de manter a cabeça fria e o coração quente. Apesar de tudo isso, mantenha-se calmo. É quase uma ironia, né, gente? Então, ó. Aqui, ó. Aí que vem dizendo, né, que poucas semanas antes do golpe militar, né, Allende, ele descreveu o Chile marcado pelo seu governo com grande orgulho, onde ele disse assim, ó, um país no qual a vida pública está organizada por instituições civis, né, as quais se apoiam em forças armadas com um elevado grau de formação profissional e permeadas de profundo espírito democrático,
Um país de quase 10 milhões de habitantes que produziu 2 portadores de Prêmio Nobel de Literatura dentro de uma única geração, Gabriela Mistral e Pablo Neruda, ambos filhos de simples trabalhadores. Okay? Então essa foi a palavra dele, com orgulho, né, do país dele, né? Foi o único país da América Latina que ganhou esse prêmio, enfim. E aí vem, né, falando um pouquinho, né, desse grande Pinochet. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto do Pinochet, né, pra gente ver aqui, ó. Aqui, galera. Aqui, ó. Aí, ó. Né? Pinochet aqui, né? Todo orgulhoso, deu golpe, né? Enfim. Bom, vamos voltar para o que interessa, né? Aqui, ó, vamos só ler esse pedacinho aqui, ó. A ditadura do Chile foi implementada sob o governo do general Augusto Pinochet, responsável pelo assassinato de Allende. Esse já está dizendo que assassinou Allende. Olha só, gente, cada um diz uma coisa, hein? Começava então um governo autoritário empenhado em caçar os opositores de esquerdas nacionalistas. Politicamente, foi um governo que procurou satisfazer todos os interesses dos Estados Unidos, né? E é tido por isso como a primeira experiência neoliberal do mundo, tá? Só para prosseguir essa leitura aqui, ó. Tal como no Brasil e na Argentina, a ditadura do Chile também matou e sequestrou milhares de pessoas. Os militares fizeram uso de mais rudes métodos de tortura e assassinato contra opositores no regime. Durante os longos 26 anos, o Chile viveu sob censura, tortura, sequestros e assassinatos. Em 1980, Augusto Pinochet vai promulgar uma constituição que vai legalizar o seu governo ditatorial. Mas, em consequência disso, as pressões feitas por grupos organizados contra o governo começou a aumentar. E a movimentação popular conquistou a realização de um plebiscito popular em 87, que vai resultar na proibição da permanência de Pinochet no governo do país. 2 anos após, Patrício Alvim, né, vai ser eleito para o cargo de presidente, onde vai acabar com o regime ditatorial de Pinochet e onde vai dar início à punição dos militares envolvidos em crimes de ditadura. Ok, isso aí nós vamos ver agora um pouquinho mais na frente. Ok? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Aqui onde nós estávamos, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí, galera. Deixa eu... Para aumentar um pouquinho mais aqui. Prontinho. Deixa eu subir agora aqui. E descer. Bom, prosseguindo aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, continuando falando aqui do Chile, né? Em 74, nós vamos ver, né, a junta de governo que vai anunciar, né, a construção de um projeto político para o Chile. Né? Todo governador, quando entra na presidência, no governo, ele tem que ter um projeto político. Né? Então, em 74, Pinochet vai fazer isso, tá? Porque na prática, né, isso vai significar a permanência dos militares no poder. Ele vai fazer algo em prol, né, do seu favor. Já no campo político, né, os militares vão acabar ordenando, né, intensamente, né, vai ter repressão, eles vão promover um governo autoritário, eles vão restringir liberdades individuais, tá? Na área econômica, nós vamos ver, eles vão adotar o neoliberalismo, foi o que nós acabamos de ler ali, vai ser o primeiro país da América Latina a adotar esse neoliberalismo no país, ok? Onde ele vai ser marcado, né, pela diminuição da atuação estatal, né? No caso, gente, neoliberalismo, tá? É aquele que o Estado ele não intervém na economia, tá, galera? Então aí a gente vê, né, o que ele vai fazer, né? Diminuição da atuação do Estado nos rumos da economia. Vendo? Então é isso aí, né? Ele vai fazer uma abertura econômica, né, para a entrada de capital estrangeiro, né? Quando você faz uma abertura econômica, né, onde você pega empréstimos, né, de outros países, né, para fazer, né, o crescimento econômico do seu, né, obviamente você está permitindo que esse país também consiga algo do seu país, né? Muitas das vezes até uma emenda na sua Constituição para ele poder intervir, para ele poder explorar também o seu país, tá? Então isso é muito importante você saber, tá?
A gente vai ver a questão da privatização de empresas estatais, né? Privatização porque as empresas agora não vão fazer mais parte, né, do país, do estado, vão ser agora ter donos, né? E vão também liberar preços de mercadorias. Então, diante desse aumento, né, de denúncias internacionais sobre a violação dos direitos humanos, o governo chileno ele vai acabar organizando um plebiscito nacional, né, o intuito dele é para verificar, né, se ele tinha o apoio, né, da população ou não, através desse seu regime que ele implantou no neoliberalismo, né? E nesse plebiscito que vai ocorrer, né, em 1980, que ocorreu no caso, né, o Pinochet ele acabou sendo escolhido como presidente, né? A população acabou validando, né, a Constituição que ele elaborou, né, que foi elaborada pelo seu governo, e acabou concordando com as diretrizes políticas, econômicas e sociais que foram estabelecidas na ditadura chilena de Augusto Pinochet, tá? Essa Constituição ela só vai entrar em vigor, né, em 1988, né, vai ser o ano em que ocorreu esse novo plebiscito, né, e que vai ser em oposição ao resultado anterior, né, onde essa maioria dos chilenos vai acabar decidindo pela saída de Augusto Pinochet do governo e pelo retorno de uma democracia, galera. E aí esse resultado, né, a gente vai ver uma grande mobilização social no país, né, aonde a grande oposição à ditadura vai para a rua, né, e diante disso vão ocorrer eleições presidenciais em 88, como eu já mostrei ali para vocês em outro texto, né, onde Pinochet ele vai ser, né, lançado como candidato pelos militares, né. Mas ele vai perder nessa última, né, candidatura, ele vai acabar perdendo nessas eleições, né? E de acordo com a lei, Pinochet ele ficaria no governo por mais 1 ano e meio até realizar essa transição para a democracia que era garantida, né? Assim a permanência do projeto da ditadura para o Chile em 90. Então, como nós vamos ver, né? Depois ele vai acabar saindo, né? E vai ser instaurado um novo governo democrático no Chile, ok? Bom, finalizamos aqui falando um pouquinho desse governo ditatorial do Chile. Vou encerrar aqui o primeiro tempo e volto já para a gente falar um pouquinho da Argentina, tá bom? Espera aí um pouquinho.